Vamos conversar com o nosso médico, médico psiquiatra e psicoterapeuta. O Dr. Cleto Rocha Pombo hoje veio ao nosso programa como convidado. Aliás, que eu já quero... Olá. Falar o nosso boa tarde aqui, agradecer mais uma vez, viu, Cleto, por você estar com a gente, com o público de casa e com o mesmo pensamento, tentar um pouquinho ajudar as pessoas em seus problemas, né? Com certeza, vamos ajudar as pessoas a compreender como que a mente delas funciona, porque o que gera sofrimento é a ignorância, quando a gente não conhece aquilo que nos perturba. Então, hoje é mais um prazer estar aqui para ajudar as pessoas a conhecerem como a mente funciona, porque ela é extremamente poderosa, desde que usada do modo correto. E exatamente para falar um pouquinho sobre a ansiedade, essa questão até do pânico, né? A gente trouxe o Cleto. Só que antes da gente sentar ali para responder essas questões, a gente trouxe aqui alguns mitos, algumas verdades, não sabemos, ele que vai nos dizer. Eu quero aqui, ó, a primeira pergunta na tela. Animais de estimação podem ajudar as pessoas ansiosas? Mito ou verdade isso, doutor? Isso é uma verdade muito grande. Uia, por quê? É uma verdade muito grande. Inclusive, existem hospitais que estão liberando os familiares levarem os animais de estimação, geralmente cachorros, né? Porque a recuperação do doente é muito mais rápido, né? Porque o animal distrai a pessoa e o animal, ele estabelece uma relação afetuosa com a pessoa. E a mente dela que para de se preocupar com as doenças e começa a se divertir com um animal de estimação. O animal de estimação tem histórias lindas de filmes e tudo que é uma vida para a pessoa. Inclusive, eles ficam de luto como se tivesse morrido uma pessoa quando morre o animal de estimação, né? Então faz muito bem para a pessoa ansiosa ter um bicho de estimação de fato. Sim, desde que a pessoa goste, né? A pessoa tem que ter prazer, né, nisso, né? Porque senão fica um tormento, né? Alguma coisa lá que alguém, minha mãe falou que é bom, agora não aguento mais esse cachorro aqui. Na verdade, eles acabam distraindo a mente, então. Isso distrai e faz com que a pessoa se relacione e gere o amor. Porque tudo, eu sempre falo aqui do amor, né? É o amor que vai desintoxicar a ansiedade da Olha pessoa. que lindo isso! Porque isso começa com o bebê, né? Quando o bebê nasce, ele nasce muito ansioso, angustiado, e a mãe, com o amor dela, vai aceitando aquela angústia e vai desintoxicando. Então é com o amor que se cura a ansiedade também. Tenho mais uma pergunta aqui, mito ou verdade. Algumas bebidas amenizam e outras intensificam os sintomas da ansiedade. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Quem vai responder se é verdade ou não é você como médico psiquiatra. Aqui nós temos novamente mais uma grande verdade também, né? Por exemplo, o álcool, ele é muito utilizado pelas pessoas ansiosas para se acalmar, né? Então, por exemplo, eu tinha um paciente que tinha fobia social, que é vergonha de estar em público. Então, antes dele sair de casa, ele tomava uma dose de bebida alcoólica. Metia um goró pra dentro. Acalmava e aí saía. Mas não é para fazer em casa isso, porque isso aí vai gerar dependência, outras complicações também. Então, algumas bebidas como o chopp, ou algumas bebidas naturais como maracujá, né? Alguns chás de maracujá. Então, algumas bebidas podem, sim, diminuir a ansiedade. E outras podem piorar. Que coisa, né? A principal delas, Cristina, é o energético, né? Eu tenho pacientes que, se ele tomar energético, ele tem crise de pânico. Por quê? O energético acelera o coração, descarrega a adrenalina, ele fica numa sensação de perigo, que é o que causa ansiedade. Então, o café, o energético, são substâncias que são estimulantes, que podem tirar o sono e aumentar muito a ansiedade. Tem paciente, e é muito incrível isso, eles bebem muito café, os pacientes ansiosos. Né? E às vezes... Fiquei preocupada comigo agora, gente. Pensa numa pessoa chegada num café. Mas aí depende muito de organismo para organismo. Tem pessoa que toma café antes de dormir. Né? Tem pessoa que se tomar café não dorme nunca. Então depende muito de cada pessoa. Mas de uma maneira geral, esses estimulantes, eles pioram a ansiedade porque eles disparam o coração. Tenho mais uma pergunta, será uma afirmação? Mais uma afirmação. Tentar ignorar a causa da ansiedade faz com que ela suma? Mito ou verdade? Ela vai desaparecer? Esse é um mito, né? Esse é um mito, né? Por quê? Porque nós precisamos nos conhecer. Né? Então, de repente, o que está causando ansiedade em mim é eu não aceitar
o término de um relacionamento, por exemplo. E se eu ficar fingindo, aquilo não se resolve nunca, né? Então, Mas também não seria sei lá, o caso da pessoa se distrair também, como a gente falou com o cachorrinho, né, com o bicho de estimação. É você enganar teu cérebro, assim, aos poucos. Então, você falou uma coisa muito importante, que é distrair a mente. É uma das técnicas para lidar com a ansiedade. Distrair a mente significa o quê? Por exemplo, vem a ansiedade, com palpitação, falta de ar, você presta atenção em outra coisa, enquanto a ansiedade passa. Isso é distrair a mente. Isso é diferente de fingir que nada está acontecendo. Ah, isso entendi. É bem diferente. Muito diferente. Muito bem. Cleto, eu quero convidar você para sentar aqui no nosso sofá agora um pouquinho, para a gente conversar mais sobre o assunto de ansiedade, entender, afinal de contas. E eu gostaria de começar bem do início de tudo. Podemos? Claro, por favor. Porque eu acho fundamental, até estava conversando com o Cleto, eu sou uma pessoa que eu lido mais fácil com a medicação para eu tomar quando eu sei o que ela vai fazer no meu organismo, o que é que está desregulado, ou desorientado, ou desequilibrado dentro de mim. No caso da ansiedade, o que o meu cérebro tem a mais ou a menos que eu fico ansiosa, gastando energia, desesperada, botando pilha em todo mundo? Acontece alguma coisa química, fisiológica aqui dentro, em excesso ou está faltando? O que é? Com certeza isso acontece. Isso é bem importante, essa pergunta. Porque toda manifestação do nosso comportamento tem um correspondente cerebral. E qual que é a grande questão da ansiedade? É uma desregulação do neurotransmissor chamado serotonina. Mas assim, não é falta nem excesso, né? É um funcionamento desarmônico. Porque tem algumas pessoas que acham que vai lá, vou dosar então minha serotonina. E tá tudo certo. Porque se ela tá baixa, eu tô com problema. Não tem nada a ver isso, né? Esses exames não tem nenhuma validade. Então é a desregulação da serotonina, assim como tem os outros dois neurotransmissores, que são a dopamina e a noradrenalina, que também em conjunto, como uma dança harmônica, vai gerar ou uma calma ou uma ansiedade. Entendi. Agora, adrenalina em excesso também? Ou cortisol mesmo na corrente sanguínea? A adrenalina ela vai vir como uma descarga diante de alguma situação que gera medo, né? Você pode ter uma situação real, como por exemplo, você está correndo com um carro numa rodovia e acontece um acidente, ou você pode ter uma situação imaginária. Que na maioria das vezes é o caso do ansioso em excesso? Falou em ansiedade, a gente pensa numa palavra chamada catastrofização. Uia! É uma palavra grande, mas é fácil de entender. É o quê? É o pensamento automático no pior que pode acontecer. Então, a pessoa ansiosa, qualquer atitude que ela vai fazer, ou diante do futuro próximo, ela espontaneamente surge à mente dela pensamentos catastróficos. E aí ela começa a pensar só o catastrófico, de repente, para ela, o catastrófico de uma possibilidade se torna uma certeza. Aí se ela pensou catastroficamente que está tendo um infarto e virou uma certeza que ela tem um infarto, ela entra em desespero, e isso é crise de pânico, ela tem que correr para o hospital. Mas na verdade foi o pensamento dela que interpretou o batimento cardíaco dela acelerado como infarto. Né? Agora, ela catastrofizou. Nossa, é comprida a palavra, hein? Agora me diga uma coisa. A pessoa ansiosa em excesso, quando não tratar dessa ansiedade, ela pode desencadear outros problemas, como, por exemplo, síndrome do pânico, a própria depressão. Ela pode levar a isso? Essa pergunta é muito importante, porque a ansiedade não tratada, é interessante, Cris, falar assim, a ansiedade tem dois tipos, a psíquica, que está ligada ao medo, e a física, que está ligada às sensações físicas. Então, por exemplo, a famosa gastrite nervosa. É muito comum dos pacientes com transtorno de ansiedade ter gastrite. Ou ter dor no peito, aí eles vão no cardiologista, aí tem dor de cabeça, vão no neuro. Então, assim, ele faz um shopping médico e dá tudo normal os exames. E aí, como explicar? Porque a causa é a ansiedade. E alguns médicos não têm habilidade para explicar e falam, você não tem nada. A pessoa quer matar o médico, né? Porque como não tem nada, eu estou sofrendo. O que você tem é da ansiedade, mas não é nada físico.
E é engraçado, né? É mais fácil a gente identificar as coisas que aparentemente estão na nossa superfície. Então, assim, estou com o dedo inchado, eu vou procurar um reumatologista ou vou procurar um ortopedista. Agora, como entender as coisas do nosso cérebro? E aceitar principalmente os tratamentos, né? Porque se a gente explicou aqui que há uma desregulação interna, né, no mecanismo cerebral da pessoa ansiosa, ela precisa ser regulada. Até para ela conviver melhor com os seus e com ela mesma. Porque o ansioso, ele bota pilha em todo mundo e se desgasta à toa. Com certeza. E hoje em dia tem medicações muito modernas, né? Que são, a classe deles são chamados antidepressivos, mas eles agem muito na ansiedade e são medicações que não causam dependência. A pessoa dá para ter uma qualidade de vida muito melhor, ter mais confiança em si mesmo, não viver o tempo todo com medo, porque a ansiedade gera medo, né? O medo do desconhecido, o medo do dia de hoje, né? Então, uma das coisas que ajuda a pessoa a lidar com a ansiedade é poder se abrir para o momento presente, né? Abrir o coração para o momento presente, né? Agora, eu tenho a impressão que, quando você tocou no assunto medicação, as mulheres, elas entendem melhor, até porque não se fala muito de efeitos colaterais entre as mulheres. Agora, no homem, a história dele é acalmar, entre aspas, sexualmente, afasta muito os tratamentos, eu acredito. Mas existem medicações para o homem, por exemplo, não perder a sua libido, a sua vontade, o seu desejo sexual? Claro. O efeito colateral de diminuir a libido pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres. Existem algumas medicações que não causam tanto esse desconforto. E aí precisa de uma confiança no médico para que o médico e o paciente junto encontrem uma medicação que faça um efeito de alívio de ansiedade e não atrapalhe uma das coisas mais saudáveis da vida, que é a sexualidade, né? Porque isso faz a pessoa se sentir viva também. Então isso é muito importante, pessoal que está assistindo a gente em casa. Se atrapalhou muito a sua libido, o seu desejo sexual, procure seu médico, troque de medicação. Porque viver sem desejo sexual não é interessante para ninguém, não faz bem. Então troque de médico, troque de remédio, viva a vida plena. A medicação correta, Cris, é aquela que devolve a saúde para a pessoa. Eu tenho uma pergunta a respeito disso, que quantas pessoas, às vezes, começam a tomar uma medicação na parte da psiquiatria e não se sentem muito bem com isso. Você tem que ir ajustando. Como é que é essa história de cada paciente ter um medicamento específico, ou de repente não dá certo esse, vamos tentar outro? É assim mesmo? Aí vai da habilidade do profissional, dele conhecer como que funciona a medicação, quais são os perfis de efeitos colaterais da medicação e quais são os sintomas e as características do organismo da pessoa. Por exemplo, se a pessoa não dorme e perdeu peso, tem medicações que agem na ansiedade e na depressão, que ajudam a dormir e ajudam a ganhar peso. Né? Então, existe coisa mais moderna ainda, né, que chama farmacogenética, que é o seguinte: antes de eu passar uma medicação para você, eu faço uma bateria de exames e aí vai mostrar qual medicação é adequada para suas enzimas. Geralmente esses exames são feitos fora do país. Está chegando agora no Brasil. Mas então isso vai ajudar muito eu acertar a medicação já de cara para você. De imediato. Quando é que você usa, no caso, você é médico psiquiatra, que passa receitinha, que trata com remédio. Quando é que você, na ansiedade, é possível tratar com psicoterapia, que você também faz no consultório? Claro, existem fases? A gente faz as duas coisas, psicoterapia e medicação, quando há indicação da medicação. Quando que há indicação da medicação? Duas situações. Quando traz muito sofrimento para a pessoa não está suportando viver aquilo, e quando atrapalha ela nos relacionamentos, no trabalho, né? Ela não consegue render no trabalho porque ela começa a ter crise de ansiedade, ela não consegue se relacionar direito porque tem medo. Então, quando prejudica a pessoa, a medicação é indicada. A psicoterapia, que é ajudar a pessoa a se conhecer, ela é sempre indicada. E sempre deve ser a primeira escolha. E a medicação sempre deixar por último. E medicação, o mínimo necessário. Mas essa história de ficar para o resto da vida, por exemplo, com medicação, então, não existe dentro da psiquiatria? Existe, mas depende do diagnóstico. Por exemplo, transtornos ansiosos leves e que a pessoa viva num ambiente saudável, que tem isso também. Às vezes o caso dela não é tão grave, mas ela vive
apanhando, às vezes, do marido, ou filho que usa droga. Ela vive num ambiente tão estressante que ela não consegue ficar sem o remédio. Né? E tem diagnóstico como, por exemplo, o transtorno bipolar, que a pessoa tem que tomar remédio a vida toda, é tipo uma diabetes. Se parar, tem crise. Então depende muito do diagnóstico para saber se vai tomar o remédio a vida toda ou não. A gente falou agora há pouquinho, eu até deixei para depois, mas eu queria saber, a ansiedade, ela traz sintomas físicos? É assim, eu digo, a pessoa, você comentou aí, a pessoa vai no cardiologista achando que está tendo um infarto, faz exame, não é nada. Era uma crise de ansiedade. Que outros tipos de sintomas ela pode dar, fisicamente falando? Então, falando em sintomas físicos da ansiedade, é muito curioso porque ela pode causar tudo. Da cabeça aos pés, por exemplo. Diarreia, por exemplo? Diarreia, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm ansiedade que antes das provas, eu atendo muito alunos, antes das provas eles têm diarreia. Né? Nossa. Ou eles têm dor de cabeça, tensão nos ombros, tremor, suor frio, palpitação, às vezes aumento de frequência urinária também, dor de estômago. Eu tenho um paciente que eu acabei de passar uma medicação para ele e ele achou que ele tinha uma intolerância à lactose, não sei o quê. Quando a gente tratou a ansiedade dele, sumiu todo o desconforto gástrico dele. Não tomava nem um leitinho, não comia nem um bolinho com bolo, porque agora, com leite, achando que estava intolerante. E foi tratar a ansiedade e resolveu tudo. Porque a ansiedade, ela acomete todo o organismo, Cris. Por isso que é algo que traz muito sofrimento, entendeu? Porque um problema de pele é só na pele, a ansiedade não. Inclusive dá problema de pele, urticárias, alopécia, que a pessoa cai cabelo. Começa a perder, né? E também a ansiedade não tratada leva à depressão, mais ou menos em média de 30% a 40%. Porque a pessoa acorda e ela fala, nossa, eu vou viver de novo esse dia cheio de perigo, cheio de ansiedade. Ela começa a achar que não é interessante mais viver, né? Aí começa a deprimir. Então é uma das causas que leva à depressão, é a ansiedade que não foi tratada adequadamente. Olha, a gente tentou bater um papo de uma forma descontraída, clara, e falar coisas para você entender, que apesar da gente não estar vendo o cérebro da gente, né? Mas ele é o responsável por tudo, para você estar bem, para você sorrir. Mas eu sempre gosto de falar a palavra equilibrado. E essa temperança, às vezes sozinho, a gente não consegue. Pior ainda, se a gente não for procurar ajuda. Né? E o Dr. Cleto faz esse papel de estar aqui dando essa orientação, até para induzir você de casa, né? Cutucar mesmo, para você se livrar de tudo isso, dessa neura que parece que não acaba nunca. E é possível sim, né, doutor? Claro que é possível, essa é a notícia boa, né? A ansiedade... Agora tem uma questão, sabe, que é importante. Assim, ansiedade tem cura? Essa é uma pergunta delicada. Por quê? E aí? A ansiedade patológica, que é aquela que causa muito sofrimento, aquela tem cura. Mas a ansiedade, ela faz parte da vida. Todo dia nós temos um pouco de ansiedade. Por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de hoje. Então nós ficamos um pouco ansiosos. E a ansiedade não é só dos humanos, dos animais também. Você falou dos animais, né? Os animais também têm medo, eles também se assustam. Então essa é uma coisa interessante também, que a ansiedade ela tem como aprender a administrá-la, mas não ficar 100% livre dela, só quem morreu. Mas bem dosada, né? Bem dosada. Doutor Cleto, obrigada por estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo bacana, gostoso, não é? E entender um pouquinho mais. Eu que agradeço e meu conselho é que você abra o seu coração para a vida, para o momento presente, antes que um cirurgião cardíaco abra por um infarto. Ai, meu Deus do céu, gostei disso. É isso, tem que tocar a fundo o negócio. Ai, obrigada de novo, tá, meu querido?